Olá pessoal, um excelente dia. Bom, hoje no nosso vídeo nós vamos estar falando sobre a importância da adubação das nossas suculentas. Bom, tem muita gente que pergunta, é necessário adubar? Não é necessário adubar? Posso só trocar a terra? Posso replantar a planta? Ou é necessário eu ter uma manutenção constante de adubação? Bom pessoal, isso varia muito. Eu quero falar para vocês o seguinte, as minhas plantas eu gosto que elas estejam sempre bonitas e viçosas, então eu gosto de fazer uma adubação constante. Qual é a diferença da adubação? Se você fizer muita adubação, você adubar, por exemplo, uma vez ao mês, você vai ter um crescimento maior das suas plantas e você vai ter umas plantas mais bonitas, mais saudáveis, aquelas folhas bem viçosas, bem gordinhas, bem suculentas. Se você fizer pouca adubação, você vai ver que a sua planta ela vai crescer de forma mais lenta. Ela vai crescendo devagar porque você não está fornecendo muito nutriente para a sua planta. Então isso vai acabar interferindo no crescimento, no desenvolvimento da sua planta, ok? Então esse é um ponto. Vamos lá, segunda pergunta, qual a frequência a gente faz adubação? Essa pergunta é uma pergunta bastante complexa e eu vou tentar resumir para vocês aqui de uma forma bem simples. Bom, um ponto muito importante é como você rega a sua planta. Se você tem o hábito de regar muito a sua suculenta de forma que a água escoe pelo fundo do vaso, você está lavando o substrato, a terra, então você está jogando fora os nutrientes. Já se você rega pouco a sua planta, então você está mantendo os nutrientes ali na terra. Então se você lavar muito a sua planta quando você regar ela, é necessário você fazer uma adubação mais constante. Se você não rega tanto a ponto da água escorrer e levar os nutrientes embora, então você pode fazer uma adubação mais equilibrada. Pode ser feita uma adubação de mês a mês ou de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, não tem problema. Mas isso vai interferir diretamente na questão da rega. Então, se você rega muito, adube mais. Se você rega pouco, pode adubar um pouco menos sem problema. Outro ponto importante também de destacar é o seguinte: a gente tem algumas suculentas que têm muita raiz. Então, essas suculentas que têm muita raiz, elas absorvem uma quantidade proporcional maior de nutrientes. Então, essas plantas é ideal você estar fazendo um replantio delas com maior frequência, porque o vaso ele acaba se tornando o espaço dentro do vaso com o substrato acaba se tornando pequeno. Quer ver? Eu vou dar até um exemplo para vocês. Ó. A gente tem essa suculenta aqui, que ela está replantada 2 meses. Eu coloquei ela nesse vaso. Olha só, tá vendo? Quando você tira, ela já sai com o formato do vaso. Então essa é uma suculenta que ela tem muita raiz. Então é interessante você estar sempre replantando essa suculenta em vasos maiores para que ela possa ter uma área maior, mais substrato para ela se desenvolver. Então vamos lá. Outro ponto importante também que eu quero falar é sobre replantar. De quanto em quanto tempo eu devo replantar minha suculenta? Essa é uma pergunta também que tem uma resposta mais ampla. Isso varia muito. Se você faz uma adubação mais constante, a sua terra ou substrato ele vai ter uma quantidade boa de nutrientes. Então você pode demorar até 1 ano para replantar a sua planta sem problema. Agora, se você é uma pessoa que não tem hábito de estar sempre adubando a sua planta, é legal que você replante ela 6 em 6 meses para que você possa estar colocando ela em um novo substrato que vai fornecer os nutrientes que ela precisa. Pessoal, é muito interessante a gente ver também. Eu vou pegar uma outra suculenta aqui para vocês verem. Olha que legal. Tá vendo essas hastes florais dela? Isso quer dizer que ela é uma planta que ela tá bem sadia e ela está proporcionando uma haste floral. Na verdade são 2 hastes florais e 2 hastes florais com bastante saúde. Você vê que é uma planta bonita, é uma planta saudável e é uma planta que tem uma haste floral enorme. Isso quer dizer que é uma planta saudável. Agora, existem algumas suculentas que às vezes a gente tem elas e elas não colocam haste floral. Por que elas não colocam haste floral? Às vezes é porque o ambiente que você está cultivando ela não está sendo um ambiente propício para ela estar se propagando e florindo. Mas também às vezes pode ser por falta de nutrientes. Então às vezes a planta ela não tem ali fósforo
e potássio o suficiente para desenvolver e ela acaba não colocando haste floral, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre qual tipo de adubo que eu utilizo. Bom, eu utilizo aqui, ó, um adubo que tem uma composição específica. Adubo químico esse daqui. E vocês podem ver que tem bastante componente, macro e micronutrientes. E hoje a gente vai estar fazendo uma adubação também com... Filma aqui no balde. A gente está fazendo essa adubação com cinza. Pessoal, cinza é muito bacana para se fazer adubação, porque ele contém micro e macronutrientes. Bom, os nutrientes que ele contém: fósforo, nitrogênio, cálcio e potássio. São nutrientes essenciais para as suculentas. E também tem micronutrientes que são cobre, zinco, manganês, ferro e boro. Então vamos lá, pessoal. A cinza ela tem um benefício na terra, que é de aumentar o pH do solo, como também o calcário faz esse papel. Não adianta você só fazer a adubação da sua planta se você não tiver um solo com um pH equilibrado. A suculenta ela gosta de pH entre 5,5 até 8,5. Isso quer dizer que se o substrato ou a terra que você estiver utilizando tiver um pH inferior a esse valor, você vai acabar tendo problemas com as suas plantas. Elas não vão absorver os nutrientes do adubo que você colocar. Então é muito interessante você tomar cuidado com o pH. Como é que eu faço para saber qual é o pH da terra? Normalmente existem análises que você pode fazer, mas como a gente às vezes está cultivando no nosso jardim, no nosso quintal, em casa mesmo, a gente não vai fazer uma análise de solo. Então é sempre recomendável que você utilize calcário uma vez por ano, ou se não você utilizar as cinzas também para fazer essa adubação, que você vai estar corrigindo o pH do solo e a planta vai estar recebendo esses nutrientes com maior facilidade, ok? Então como é que eu faço para fazer essa rega? Eu gosto de deixar sempre minhas suculentas, mostra aqui, elas assim bem sequinhas, o substrato bem sequinho, tá vendo? Para quando a gente colocar o adubo, a planta logo começar a absorver pela raiz. Uma outra coisa importante também é o seguinte: eu não gosto de molhar com regador porque tem muito desperdício de adubo. Então eu fiz aqui uma garrafa PET, utilizei uma garrafa PET, fiz um furo aqui de mais ou menos meio centímetro. E aí a gente vai utilizar a garrafa PET com esse furinho para a gente poder estar regando elas. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço. Uma coisa importante também que eu queria dizer para vocês é o seguinte: é sempre bom vocês estarem balançando aqui, porque às vezes os nutrientes eles ficam assentados no fundo da garrafa. Quando você balança, você vê que toda a composição vai ficar homogênea, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente molha. Ó, sai um caldinho bem pretinho, tá vendo? A gente coloca assim ao redor da planta. Tem gente que pergunta assim: tem algum problema se eu molhar a folha da minha planta? Não, pessoal, não tem nenhum problema molhar a folha da planta. Isso daí é mais mito do que verdade. Tem algumas suculentas que são um pouco mais sensíveis. Por exemplo, no inverno, se você molhar a folha dela e ela ficar muito tempo pela falta de sol, ela ficar muito tempo molhada, ela começa a apodrecer. Mas isso é uma coisa mais específica, entendeu? Então você pode colocar no potinho. Procure tentar circular assim o máximo possível a rega ao redor do vaso, para que todas as raízes ao redor do vaso possam ser molhadas, então ter acesso a esses nutrientes. Eu fiz esse furo maior assim porque às vezes a cinza ela fica com alguns pedacinhos de carvão, né, de madeira, aí fica alguns resquíciozinhos da madeira e aí ela não passa direito pelo buraquinho do vidro. Então uma dica bacana é você estar peneirando. Pega uma peneirinha fininha antes de você diluir a cinza e peneira ela
para que ela possa ficar bem fininha e você não ter problema na hora de regar as suas plantas. Ó, essas plantas aqui elas estão bem bonitas, eu plantei elas há um mês mais ou menos. Dá pra ver que elas já estão bem grandinhas já. E agora com esse adubinho elas vão crescer mais ainda. Bom, acabou. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Existem alguns outros adubos que o pessoal faz em casa também, adubos caseiros. Eu particularmente gosto de usar esse adubo químico que eu mostrei para vocês, porque a composição dele, os micronutrientes que ele tem, potencializam um resultado melhor nas suas plantas. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí no comentário também. Se vocês quiserem comentar também algum adubo específico que vocês usam, ou algum adubo caseiro que vocês fazem, pode deixar aí nos comentários também, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de suculentas, de plantas, porque esse não serve só para suculenta, mas serve para outras plantas também que você tem em casa. Você pode utilizar esse adubo sem nenhum problema, tá bom? E siga a gente nas redes sociais, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!